Olá, amigos. Espero que todos estejam bem. Agradeço inicialmente o convite do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade para compartilhar aqui, estar participando desse trabalho de divulgação da mensagem do Cristo de forma virtual. Sempre uma novidade para todos que vamos nos adaptando ao processo e espero que possamos trabalhar de forma que seja produtivo para todos nós. Vamos iniciar com uma oração, pedindo a Jesus, nosso Mestre, que nos abençoe, que nos oriente, que possa estender sobre nós seu manto de amor, que possamos nos afinizar com seu pensamento cada vez mais, de maneira a cultivar aquela paz que Ele nos ofereceu e que Ele nos ensinou em nossos corações, em nossas mentes, em nossas almas, em nossas relações com todos. Que Jesus nos abençoe, que possamos trabalhar o tema de hoje com a inspiração de nossos mentores, dos mentores da Casa Espírita, e muita paz para todos. Bom, o tema de hoje é amai-vos e instruí-vos. É um tema realmente muito interessante, uma das propostas basilares, vamos chamar de instruções, uma das instruções principais do Espiritismo. Nós temos duas instruções que são muito faladas, mas que são realmente as principais instruções para nós. Uma delas é: fora da caridade não há salvação, que está exarada na mensagem de Paulo, o apóstolo. E a outra é essa: amai-vos e instruí-vos, que está contida no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5, na mensagem Instruções dos Espíritos, o advento do Espírito de Verdade. A autoria da mensagem é do Espírito de Verdade. Ele vai dizer uma mensagem muito forte, que nos impacta sobremaneira, porque de uma profundidade muito intensa e que dá oportunidade de fazermos muitas interpretações sempre salutares para todos nós. Amai-vos e instruí-vos foi dado como essa instrução que se trata de uma ação conjugada. Você, na medida em que você ama, você vai estar, de certa maneira, integrado nos processos de instrução e instruindo-se. Na medida em que você aprende que a cooperação é a base do sistema evolutivo, ninguém evolui sem aprender a cooperar, você começa então a instruir, e a partir da possibilidade de instruir a outros, você está exercendo também o amor. A missão dos espíritas é amar e instruir hoje, preparando assim até a regenerada do amanhã. Eu vou falar aqui, vou ler aqui uma parte da mensagem, só os tópicos principais, para que a gente possa ter essa noção, essa ideia da profundidade da mensagem. O advento do Espírito de Verdade. Orai e crede, pois a morte é a ressurreição e a vida é a prova buscada, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como cedro. Olha que coisa muito interessante. A vida é a prova buscada, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver. Muito interessante. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis a tocha da clemência, que a clemência divina coloca em vossas mãos para iluminar o vosso caminho e vos reconduzir aos braços do Pai. Ou seja, homens fracos. Somos verdadeiramente fracos, imperfeitos,
com muita dificuldade de seguir naquele caminho reto que nos conduz a uma evolução segura, nós adotamos rotas tortuosas, nós nos equivocamos diversas vezes por conta das nossas paixões. E aí o Espírito de verdade vem nos dizer: compreendeis as trevas das vossas inteligências. Exatamente na medida que a gente começa a ter um pouco de humildade, compreender a distância que nós estamos de uma condição evolutiva superior, a gente então tem essa base, esse entendimento das trevas das nossas inteligências. Não afasteis a tocha que a clemência divina coloca em vossas mãos para iluminar o caminho. Essa tocha é exatamente o Espiritismo. É a doutrina espírita que vem como uma tocha da clemência divina, a misericórdia de Deus em favor de nós, espíritos ainda atrasados em termos de evolução. Sinto-me compadecido pelas vossas misérias, pelas vossas fraquezas imensas, para não estender uma mão segura aos infelizes desgarrados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Ou seja, o Espírito de verdade está trazendo uma mensagem do Cristo, onde ele vai se dizer compadecido das nossas misérias, pelas nossas fraquezas imensas, e tão compadecido a ponto de estender uma mão segura para os desgarrados. O Cristo sempre teve muita compaixão dos sofredores. Nós, muitas vezes, quase sempre, ou até hoje talvez, entre esses sofredores, ele se enchia de compaixão. As pessoas procuravam, andavam atrás dele 2, 3 dias para ouvi-lo, para absorver a sua mensagem, e na hora de ir embora, ele ficava realmente compadecido das pessoas terem que andar 40, 50 quilômetros para voltarem às suas residências sem uma alimentação. E aí ele fazia aquela multiplicação de pães e peixes e alimentava 4.000, 5.000, 7.000, só basicamente em função daquele sentimento de compaixão, né? E continua a mensagem do advento do Espírito de verdade exatamente nessa parte fundamental, espíritas, nessa instrução fundamental para nós. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, é uma mensagem muito forte. Emmanuel vai nos dizer, no livro Pensamento e Vida, capítulo 4, sobre a instrução, ele vai dizer que 2 asas conduzirão o ser humano à presença de Deus. É o amor e a sabedoria. Aí ele já não diz a instrução, apesar do capítulo do livro Pensamento e Vida ter o título de instrução, ele diz sabedoria, porque nem sempre conhecimento é sabedoria. E a instrução verdadeira é aquela que se transforma em sabedoria, aquela que se emana daquele que a possui como sabedoria, né? Vai dizer o amor e a sabedoria. Amor sendo serviço aos semelhantes, de forma que a criatura se ilumina, emitindo em favor dos outros reflexos de suas próprias virtudes. Na medida em que nós vamos praticando a caridade, auxiliando, nós vamos criando dentro de nós virtudes em nós, iluminando-nos e dessa forma iluminando aos outros, porque o reflexo da minha atitude vai também produzir uma ação no outro, né? Emitindo esse reflexo das nossas virtudes. Sabedoria, diz Emmanuel, que começa pela aquisição de conhecimento. É aquilo. A sabedoria, a princípio, ela é apenas aquisição de conhecimento. Na medida em que você possa aplicar, que você possa raciocinar, testar o resultado daquilo que você tem de conhecimento aplicado, qual é o retorno que ele te oferece, aí você vai
compreendendo o que é instrução, o que é conhecimento e o que é sabedoria. Os espíritos evoluídos têm exatamente essa instrução sob a forma de sabedoria. Tão sábios eles são que estão constantemente exemplificando-nos essa cooperação, fortalecendo em nós e neles mesmos essa condição do amor. Porque Deus é amor, na medida em que eu exercito o amor, que eu expando o amor, eu me identifico com Deus. Emmanuel vai dizer, estudar e servir são rotas inevitáveis na obra de elevação. Estudar e servir são rotas para a nossa elevação. E é muito interessante, nós temos esses princípios basilares que são muito fáceis de compreender, e a compreensão é fácil, mas a execução é sempre muito difícil. Nós ficamos muito travados às vezes, nós nos intimidamos, nós ficamos na inércia na hora de colocar para fora o serviço ao próximo. É importante que a gente tenha essa noção, esse conhecimento dessa dificuldade para que nós possamos superá-la, suplantá-la. Tem uma história de Chico muito interessante que é denominada Chico Juiz. É uma pessoa que estava buscando construir um centro espírita em Mirassol e ele conseguiu um doador para a construção do centro, para dar a mão de obra, o material e para auxiliar na construção daquele centro espírita. E ele começou a fazer um centro espírita, a construção de um centro espírita bem humilde, bem simples, com um pouco menos espaço possível. E aquele doador começou de uma certa maneira, a querer que o centro fosse maior, a querer doar mais, a querer fazer uma obra mais grandiosa, uma obra que tivesse dimensões maiores. E ele então começa a ter um certo atrito com o doador, no sentido de que ele justificava que Kardec achava e tinha colocado que o ideal era que tivessem poucos centros espíritas, muitos centros espíritas pequenos, um em cada local, um em cada bairro, e muitos centros espíritas pequenos e não grandes, centros espíritas grandes. Chico até uma vez disse que quando o centro cresce, o amor desaparece. Nem sempre é assim, né? Mas eles resolvem, então, fazer uma consulta. Vamos consultar Chico para ver o que ele acha. Vamos levar a planta para que ele possa fazer essa análise e o julgamento dessa nossa discussão. E aí vão até Uberaba para conversar com o Chico e apresentar a planta e levar o problema para que Chico pudesse dar a solução. E aí Chico escuta tudo e aí acha que realmente, dá algumas opiniões, acha que realmente tinha que fazer um centro um pouco maior do que aquilo que um deles imaginava, que ele devia mesmo aceitar que o centro fosse maior, dá algumas ideias, assim de forma genérica, e aí vira para ele e fala, você sabe de uma história do rei Gustavo da Suécia? Eu vou te contar. O rei Gustavo da Suécia, quando ele se tornou rei, ele tinha um amigo de infância que era um religioso, um padre. E aí ele manda chamar aquele amigo de infância e diz que quer entregar para ele uma comunidade, uma parte importante da Suécia para que ele ficasse como religioso responsável daquela comunidade, daquele estado, daquela comunidade. Né? Então, a pessoa chamada, o amigo do rei, diz, não, mas eu, na verdade, não quero. Você se lembra daquele campinho que tinha, onde a gente brincava quando nós éramos pequenos? E o rei diz, não, sim, eu me lembro. Ele diz, pois é, na verdade lá agora se tornou uma pequena cidade, uma cidade bem pequena, e lá tem uma igreja humilde, uma igreja pequena lá. Eu, na verdade, queria
era que o Senhor me nomeasse responsável por essa igreja, daquele local onde a gente nasceu, onde a gente brincava. Eu queria que me nomeasse lá. E aí o rei diz para ele, na verdade pode ser. Eu também, se eu pudesse, eu queria ser o carteiro nessa cidade. E aí ele olha assim, aí Chico, não entendeu? Aí ele, não entendi. Eu digo, pois é, meu filho, a preguiça às vezes de assumir grandes obras e grandes tarefas. O rei queria também ficar lá naquela cidade como carteiro, mas ele tinha que assumir encargos maiores. Então a gente tem que estar sempre aberto também para assumir novos encargos, as novas possibilidades, aquilo que aparece como oportunidade de crescimento para nós, né? No prefácio do livro Boa Nova, Humberto de Campos vai dizer, né, que nas esferas próximas da Terra, os nossos labores de aperfeiçoar sentimentos, a exemplo do Cristo, são também minuciosos e intensos. Ou seja, há trabalho em toda parte para que possamos nos aperfeiçoarmos, aperfeiçoar os nossos sentimentos, aperfeiçoar os sentimentos dos outros a partir do exemplo, a partir da instrução, a partir do trabalho, né? Escolas numerosas se multiplicam para espíritos desencarnados. E eu, diz Humberto de Campos, que sou agora um discípulo humilde desses educandários de Jesus, reconheci que os planos espirituais têm seu folclore. Todas as expressões evangélicas têm, entre nós, a sua história viva. Então, no exercício do fora da caridade não há salvação, no exercício do amai-vos e instruí-vos, é também um propósito para as nossas existências, que sejamos uma história viva, mesmo que seja do mais humilde dos humildes discípulos do Senhor, mas uma história viva de fidelidade, uma história viva de boa vontade, de interesse, de tentativa de realizar aquilo que nos cabe, aquilo que já podemos realizar, porque nós realizamos aquilo que já conseguimos, e que fiquemos felizes e alegres, nos rejubilemos, porque temos essa oportunidade, e o que importa sempre é essa disposição de servir, de trabalhar, né? A missão do Espiritismo é dita que traduzir, deixar acessível esses ensinamentos de Jesus. Nessa própria mensagem do Advento do Espírito de Verdade, ele diz, no cristianismo encontram-se todas as verdades. E no Livro dos Espíritos, na questão 627, também pergunta se o Evangelho, Jesus já trouxe todos os ensinamentos da lei de Deus, o que tem os Espíritos a nos ensinar? E a resposta é, a fala de Jesus era muitas vezes alegórica e em parábolas, porque ele falava segundo os tempos e lugares. Mas é nosso dever dos Espíritos, na codificação, tornar esta fala ou esses ensinamentos acessíveis a todos. E à medida que nós vamos aprendendo, que nós vamos compreendendo as parábolas, as mensagens de Jesus, a gente vai entendendo o significado cada vez mais profundo e cada vez mais amplo de todas essas mensagens, né, em nossas vidas. Uma outra mensagem, na questão 919, tem uma mensagem de Santo Agostinho muito famosa, mas tu conheces-te a ti mesmo, mas eu quero me prender à parte final da mensagem, onde ele vai dizer que o objetivo deles terem escrito e terem elaborado o Livro dos Espíritos e terem trazido o ensinamento dos Espíritos para nós é exatamente fazer compreender o futuro de maneira que não houvesse dúvidas em nossa alma. Porque um dos piores pensamentos que passava na mente das pessoas e que as pessoas abrigavam em suas mentes é a ideia de que o futuro é incerto. Então o Espiritismo veio com
esse objetivo principal de demonstrar que o futuro não é incerto. O futuro está determinado em função do que tu fazes agora no presente. A nossa construção de futuro se dá a cada dia, a cada momento, a cada tentativa, a cada erro, a cada acerto, mas em função da nossa boa vontade. O futuro, ele se constrói hoje. A minha vibração, exatamente no dia de hoje, ela me localiza no plano espiritual em determinado ponto específico. Até ali é onde eu posso visitar, onde eu posso chegar, em função da vibração que eu já consegui sutilizar em mim mesmo, em cada um de nós, né? Então, é importante a gente compreender essa ideia de que o futuro não é incerto e que cabe a cada um de nós colocar as mãos no trabalho. Eu vou contar uma história para que a gente possa entender que nem sempre o fato de estarmos presentes em determinado lugar, o fato de fazermos parte do centro espírita, o fato de nos considerarmos espíritas, nem sempre define essa nossa vibração, nem sempre define o resultado daquilo que ocorrerá conosco, porque essa construção não é exterior, essa construção é íntima, né? A carne nos vela, o mundo espiritual nos desvela. Então essa história é uma história da tradição indiana e o título dela é Onde Estamos Verdadeiramente. Fala de dois jovens que eram muito amigos e viviam nas margens opostas de um rio. Esses jovens pegavam as suas canoas e saíam juntos para caçar, para pescar, para passear. E aquelas coisas de jovens. De um lado do rio havia um templo, do outro lado do rio havia um local de festas. Determinada noite, nesse lado do rio, onde havia o templo, haveria uma noite de cânticos em honra a Shiva. Do outro lado do rio, onde havia aquele local de festas, haveria uma festa onde várias cortesãs dançariam um grande baile. Um pegou a canoa, decidido a ir ao templo que ficava na margem oposta de onde ele morava, e segue naquela direção. E o outro pegou a sua canoa, decidido para ir na festa que era na margem oposta também de onde morava. Os dois se cruzam de canoa pelo caminho e param para trocar uma conversa. Um diz: eu ia mesmo procurar você para que fosse comigo para os cânticos em honra a Shiva, que vai haver a noite inteira no templo. E o outro diz: e eu ia chamar você para a festa, haverá dançarinas e baile a noite inteira, vai ser divertido, muitos jovens estarão lá. Ao voltar para casa, cada um resolve seguir aquilo que já tinha decidido. O que queria ir no templo, segue para o templo, e o que ia para a festa, segue para a festa. Ao final da noite, ao voltar para casa, pegam suas canoas para atravessar o rio. Surge uma grande tempestade, ventania agita aquelas águas e acontece que os dois naufragam e morrem. Suas almas se elevam na direção do céu. Um ser celestial, um anjo, os espera e destina a cada um aquilo que lhe é próprio. Ao primeiro, diz: você é digno de entrar no céu de Indra. Ao segundo, diz: você está destinado ao inferno de Yama. O primeiro jovem era aquele que tinha ido à festa. E ele diz: desculpe, anjo celeste, mas eu acho que você se enganou. Aliás, o segundo jovem: acho que você se enganou. Eu estava no templo e ele estava numa festa. E o primeiro até concordou: é verdade, lamentável para mim ter que ir para o inferno, mas há uma troca, há uma confusão. E o anjo então vira para eles e vai dizer: para nós importa muito pouco o que os homens fazem, mas importa o que eles sentem, o que pensam
e por onde anda a sua consciência, o seu pensamento. Você passou a noite se condenando. Estou desperdiçando minha noite nesse lugar vulgar, na companhia dessas pessoas vulgares. Como eu sou infeliz de estar aqui. Perdi de dedicar a minha noite a algo que realmente tem valor. Os cânticos de Shiva, a minha união com o divino. Enquanto que você, diz a outra, que estava no templo, passou a noite ouvindo os cânticos e pensando, que tédio, como estou desperdiçando a minha juventude, ouvindo essa cantoria chata, monótona, repetitiva. Feliz é meu amigo. Então, onde está a minha consciência é que dá direção para onde nós caminhamos. O que define o destino dos homens é o seu pensamento. Muitas vezes nós estamos só em corpo, mas o corpo não importa, o corpo nem nosso ele é. A gente tem que estar verdadeiramente em alma, com o nosso pensamento. O problema sempre é saber se o homem sabe dizer onde é que está o pensamento dele, onde é que está a consciência dele, que direção que ela tende a ter, o que ela busca de fato, quais as forças que influenciam o seu pensamento e a sua consciência. Porque muitas vezes nós lemos sobre fora da caridade não há salvação. Amai-vos e instruí-vos. Mas nós estamos influenciados por tantas forças do mundo material, da vida ao nosso lado, que quando saímos do centro espírita, ou quando saímos da palestra virtual, ou quando desligamos esse YouTube e vamos para a nossa vida diária, nós esquecemos o amai-vos, esquecemos o fora da caridade não há salvação e começamos a viver aquilo que as pessoas do mundo vivem. Começamos a agredir, a maltratar, a responder. Começamos a viver influenciados por essas forças, que muitas vezes são forças de ódio, que nos vinculam a uma vibração que designará para nós um lugar no plano espiritual que não é um bom lugar. Então, cultivar essa vibração, cultivar esse pensamento positivo em nós e cultivar esse amai-vos e instruir-vos o tempo todo. A vibração de cada um de nós ela é a média da nossa vibração durante todo o nosso dia. Então, na maior parte do tempo, a gente tem que manter uma vibração equilibrada, harmônica, consonante com esse amai-vos e instruí-vos. Os méritos que nós temos estão em função da nossa intenção. A intenção que rege o ato vai determinar o valor espiritual, muito mais do que o ato propriamente dito. E daí a gente tem que começar a tentar compreender, já que a intenção ela é superior ao ato, o que é o tempero do ato? O que é o tempero? O que é essa intenção? O que vai temperar a intenção da minha atitude? É o amor. Paulo foi aprender isso e disse de uma forma belíssima na Epístola 13 aos Coríntios. Ele, já no capítulo 12 da Epístola aos Coríntios, ele vai dizer como é que se deveriam tratar os dons dentro da igreja, qual era o dom mais importante do que o outro, o dom de falar em vozes deveria ser menos importante do que o dom da profecia. Isso ele vai dizer na Epístola aos Coríntios, no capítulo 12. Porque o dom da profecia é uma mensagem que pode ser bem aproveitada, enquanto que o dom de falar em vozes, você não tem a compreensão daquilo que está sendo dito. De uma certa maneira, ele está fazendo uma organização da mediunidade dentro da igreja do cristianismo nascente. De que maneira exercer aquela mediunidade de forma mais profícua. E no capítulo 13, no final de toda essa organização que ele dá, os dons, no capítulo 12, último versículo, ele vai dizer o seguinte: aspirai dons mais altos, vou indicar um caminho que ultrapassa a todos. Ou seja, mais do que falar em línguas, mais do que
falar profecias, mais do que tudo, ele vai dizer, vou indicar um caminho melhor, que ultrapassa todos. E aí ele começa no capítulo 13 de Coríntios, a dizer, ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É uma epístola belíssima, talvez um dos textos mais bonitos que Paulo escreveu. Quando eu era criança, falava e pensava, raciocinava como uma criança. Quando cheguei a ser homem, deixei de lado as coisas de criança. Então a gente é o amadurecimento espiritual. Vai dizer que o amor é paciente, é bondoso, não inveja, tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Então vai dar para nós a ideia do que o sentimento do amor pode fazer por nós, de que maneira ele pode nos transformar. E o que é mais interessante para todos nós, em função dessa instrução do amai-vos e instruí-vos, é que o amor, diz Joana para a gente, ele é de constituição sublime. O amor dispõe de recursos valiosos para o enfrentamento das situações penosas do momento. Mas vai dizer o seguinte, que o amor é cultivado. O amor é um hábito. O amor é uma ação incorporada pelo trabalho e pelo esforço próprio. O amor é uma virtude. E vícios e virtudes são incorporados pelo hábito. Então, o amor pode ser incorporado em cada um de nós a partir do hábito de estender a caridade, do hábito de auxiliar os outros. É assim que os espíritos vão incorporando esse valor neles próprios. Eles vêm nos auxiliar, estendendo a mão amorosa deles, e na maneira em que aquilo se transforma num hábito, na maneira que aquilo se transforma num automatismo, eles incorporam em cada um deles essa virtude do amor. E nós também podemos fazer isso. Na medida em que a gente possa praticar a caridade de forma que se transforme em um hábito de cada um de nós fazer a caridade, a gente pode também incorporar em nós a virtude do amor. Isso é muito importante. A instrução, antes de falar da instrução, eu quero falar de um livro que eu estou lendo, se chama Guerra da Arte, de Steven Pressfield. Ele vai dizer que existe uma coisa, todos nós estamos destinados a fazer grandes coisas. Ele vai dizer que nós temos um anjo tutelar que vai nos conduzir no nosso processo criativo para realizarmos aquilo que nós viemos aqui verdadeiramente fazer. Mas nós não realizamos porque existe uma força que dificulta esse nosso processo. E essa força está ativa o tempo todo, ele vai denominar essa força de resistência e vai dar vários exemplos de resistência. Para nós que somos espíritas, nós identificamos, em muitos dos exemplos que ele dá de resistência, nós identificamos obsessão, influência espiritual, todas essas coisas. Bom, e ele vai dizer que essa força, tarde da noite, se nós já experimentamos uma visão da pessoa que nós poderíamos nos tornar, mas não nos tornamos, então nós sabemos que em nossa vida opera essa força que se chama resistência, que nos atrofia, que nos torna menores do que aquilo que nós nascemos para ser. E uma dessas forças principais, que é chamada de resistência, uma das forças principais é a procrastinação. Procrastinação é a manifestação mais comum da resistência. Nós nunca dizemos para nós mesmos, nunca vou compor uma sinfonia. Mas nós dizemos assim, vou compor a minha sinfonia, mas só vou começar amanhã. Aqui, dentro do Espiritismo, nós vemos isso muitas vezes. Vários amigos, vários familiares que nós
convidamos a participar dos cursos espíritas na Casa Espírita. Vai começar um curso novo, uma turma nova. Comece comigo, vamos juntos. E as pessoas nunca dizem que não vão. Não, vou começar. Não, pode deixar, vou começar, mas agora não. No próximo semestre eu começo. A mesma coisa se dá com o Evangelho no Lar. Vamos implantar o Evangelho no Lar? Não, eu quero implantar, eu quero sim implantar na minha casa. Liga às vezes, olha, eu estou com tanta vontade de implantar, mas quando você fala, vamos implantar o Evangelho na sua casa agora? Não, agora não, vamos deixar para o mês que vem. E é a procrastinação, quer dizer, você vai adiando tudo aquilo que te coloca numa identidade com algo positivo, com algo superior, que te coloca numa condição de fazer aquilo que você veio verdadeiramente fazer aqui, evoluir, pegar, cultivar aquelas virtudes, como diz na mensagem. A gente está aqui, é uma tarefa buscada, nós buscamos exatamente para cultivar aquelas nossas virtudes, para que a gente possa se melhorar como pessoa. E o problema dessa procrastinação, difícil falar, o problema da procrastinação é que pode se transformar num hábito. Nós não adiamos as nossas vidas hoje, mas nós adiamos até o leito de morte. Então, vamos adiando, não começamos nunca. É importante a gente começar. E isso é fundamental a gente saber antes de falar da instrução. Por quê? Porque é importante que a gente possa se instruir. É importante que a gente possa entender que estudar é fundamental para nos esclarecermos. Diz, agora me esqueci o nome do palestrante, Raul Teixeira, vai dizer que a ignorância se alimenta do desinteresse e a ignorância faz festa da desatenção. Então essa nossa falta de interesse, essa nossa desatenção para com esses recursos que nos são oferecidos, elas nos dificultam a evolução sobremaneira. A gente tem que abraçar essa possibilidade que nós temos, entendeu? Compreender essa disciplina do Evangelho, compreender a existência desses processos de reparação, compreender a necessidade de estabelecer esse nosso equilíbrio, reequilíbrio com a lei, compreender que tudo que acontece hoje é necessário porque não houve no passado amor e nem razão. Também agimos de forma impensada. Compreender a importância de analisar as nossas atitudes e compreender principalmente de que agora nós podemos fazer diferente. Se não fizemos da forma como deveríamos ter feito lá no passado longínquo, que nos trouxe a essa condição atual de espíritos imperfeitos, agora nós podemos fazer diferente, para que possamos sair daqui mais próximos da situação de espíritos bons, né? E nós temos muitos recursos para essa compreensão. As lições didáticas das obras de Emmanuel, das obras de André Luiz, Humberto de Campos. A obra de Chico é fenomenal. Nós levamos, talvez, ele começa a escrever em 1930, e você vai perceber, nós vamos perceber que talvez 50 anos as obras dele não foram bem compreendidas, e talvez 100 anos, talvez até hoje nós ainda temos dificuldade de compreender a amplitude dessa obra. Essa obra vai estar de pé, educando, instruindo durante muitos anos. Muitos anos nós vamos sorver as informações dessa obra. Essa obra que vai nos ensinar desse espírito de sequência da natureza, que nós subimos um degrau após outro degrau, que nós aprendemos um pouquinho para depois de aprender mais um pouco. Essa preparação necessária para que hajam os choques e os traumas. A providência divina é tão misericordiosa que ela primeiro nos instrui, para depois nos entregar a prova a ser suportada. E esse espírito de sequência vai nos ensinar esses ajustes que são necessários. Tem algumas lições muito interessantes.
Tem André Luiz, por exemplo, na série dele, é tão interessante que ele primeiro se decepciona com a esposa, porque foi se relacionar novamente, se casar de novo, depois que tinha ficado viúva, e estava num relacionamento onde ela tinha realmente afeto pelo companheiro, e aquilo magoa ele profundamente. E ele vai achar que é um desgraçado, ele é um sofredor por conta daquilo que aconteceu. E aí no próximo livro, o Mensageiros da Luz, ele vai encontrar com Vicente, que também é médico. E aí Vicente vai ouvir a história de André, ele se lamentando das dificuldades da vida dele, e aí Vicente vai dizer, não é nada, sua história não é nada, vou lhe contar a minha. E a história de Vicente é bem mais complicada que André. Eu vou deixar para que vocês pesquisem, porque Vicente acaba sendo envenenado pela esposa e o irmão e está lá no plano espiritual, e os dois continuam no planeta vivendo uma vida de festas e de dinheiro, com recursos materiais, viagens. E aí André, nossa senhora, e você como é que está? Ele, não, estou bem, porque eles ainda estão na semeadura, ainda vai chegar para eles o momento da colheita. Então a gente vai ver que muitas vezes as oportunidades e os desafios batem à nossa porta e nós não sabemos administrar esses desafios de forma adequada. Nesse próprio livro, Os Mensageiros, tem uma história de Alfredo e Paulo que é muito emocionante. Alfredo era sócio de Paulo, Paulo interessado na esposa de Alfredo, e começa a inventar histórias, a dizer que ela tinha um caso, contrata uma pessoa, coloca a pessoa lá na casa de Alfredo, para que Alfredo pudesse pegá-la em flagrante. E a pessoa, quando ele avisa, olha, ela está lá agora. E aí Alfredo vai para casa, quando chega em casa, a pessoa pula, foge, deixa um chapéu bem caro lá, que era encomendado por Paulo. E Alfredo se desestabiliza, não tem essa bagagem que pudesse fazer com que ele administrasse melhor as condições da existência. A esposa inocente, ele manda ela para o interior, para a fazenda dos pais, viaja para a Europa, fica 10 anos lá. Quando retorna, ela já tinha desencarnado e já estava ela no plano espiritual, e ele ainda vestido daquele ódio por ela. Quando vai encontrar Paulo, que estava desencarnando, ele confessa tudo aquilo que ele tinha feito. O ódio pela esposa se desloca para o ódio em cima do ex-sócio Paulo. E tudo isso são situações que nós vamos administrando de forma equivocada pela falta de conhecimento, pela falta do amai-vos, por essa falta dessa base que vai fazer com que a gente desvie da nossa rota de forma significativa. Alfredo vai depois estar no plano espiritual, por 30 anos no plano espiritual, para se refazer daquele ódio que ele tinha. Já se encontrava numa condição boa 30 anos depois, porque vai buscar Paulo, que estava numa situação deprimente no plano espiritual, vai levar para aquele campo da paz, onde ele já administrava, e vai ficar por anos conversando, perdoando, entendendo e tentando se ajustar com aquele que era o ex-inimigo. Aniceto vai dizer que, para André Luiz, Alfredo veste-se de luz hoje porque compreendeu as próprias necessidades no aperfeiçoamento de si mesmo. Há muitos anos conversa com Paulo diariamente. Primeiro, necessitado de reconciliação, perdoar aquele que era o seu inimigo. Depois, como pessoa caridosa. Mais tarde, como entendimento, comparando situações. Depois, em seguida, sentiu piedade. Logo após, experimentou simpatia. E agora, 30 anos de trabalho no mundo espiritual em cima da reforma do seu pensamento, do seu coração, do seu sentimento. Agora,
conquistou a verdadeira fraternidade, o amor sublime de irmão ao ex-inimigo. Então é isso que a gente tem que tentar absorver do amai-vos e instruí-vos, para que nós possamos agir com coerência com esses ensinamentos, de forma que possamos nos sentir mais tranquilos, mais em paz. Que esse momento de dificuldade atual que nós vivemos nada mais é do que a nossa própria construção. E tudo vai passar, tudo passa. Nós precisamos construir dentro de nós, sem essa preocupação com aquilo que está fora de nós. Que nós possamos trazer para dentro de nós aquilo de melhor que tem de mensagens, de ideias, de pensamento, de palestras, de vídeos, para que estejamos fortes o suficiente para encarar as batalhas do dia a dia. Vamos finalizar, que acho que já passei do meu horário. Muito obrigado a todos, que Jesus abençoe. Amigo Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por conhecer-te. Agradecemos, Mestre, pela doutrina espírita, que aclara o nosso pensamento, que nos conduz de forma suave ao reequilíbrio, ao entendimento daquilo que somos, mas principalmente a incutir em nós um objetivo sublime daquilo que queremos ser. Abençoa, Senhor, a todos. Abençoa em especial aqueles que não te conhecem, aqueles que ainda se encontram perdidos, agindo pelo automatismo. Abençoa, Senhor, nosso planeta. Abençoa e ampara e acolhe aqueles que hoje sofrem, aqueles que desencarnam. Não deixa, Senhor, nenhum sem a tua mão protetora. Esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja.